Um antigo mercado de escravos numa praça do século XVI em Cabo Verde. Uma casa de escravos na ilha de Goreia, perto de Dakar, no Senegal. Tristes memórias do tráfico negreiro ocorrido na África Ocidental. A história de um pastor inocente preso por um crime que ele não cometeu. Uma igreja orando em todo o mundo em um movimento por sua liberdade iniciado nas redes sociais. África Ocidental e Central. Durante séculos, esta parte da África foi dominada por reinos africanos, é claro. E então, no século XVI, o interesse europeu ficou muito mais intenso. Eles buscavam ouro. Ouro, o metal precioso que poderia ser usado para coisas glamourosas e para o comércio. E o interesse aumentou cada vez mais. Entretanto, quando o novo mundo foi descoberto e a necessidade de poder do homem foi criada, o terrível flagelo da escravidão foi usado de uma forma inacreditável. É claro que a escravidão já existia há séculos. Mas então, um número inacreditável de mais de 6 milhões de pessoas foi exportado desta área em particular para o novo mundo. Que flagelo e mancha terríveis na história da humanidade. Qual é a conexão? Qual é a diferença entre negociar ouro e escravidão e liberdade? Ou seja, de que forma estão conectados? Você vai descobrir. A ilha de Goreia é uma pequena massa de terra ao largo de Dakar, a capital e em expansão do Senegal. A ilha conta com uma pequena população cujo número aumenta durante o dia, quando turistas de todo o mundo chegam para visitar esse patrimônio da humanidade segundo a Unesco. Não existem carros na ilha e ela é tão pequena que você consegue conhecê-la sozinho. A Casa dos Escravos, construída pelos holandeses em 1716, é um dos museus e memoriais mais famosos do tráfico negreiro africano. Historiadores divergem sobre a quantidade de escravos mantidos nesse prédio, mas visitantes de todo o mundo fazem do lugar uma importante lembrança do peso que o tráfico de escravos africanos teve sobre a humanidade. A Casa dos Escravos foi mantida como um memorial do último ponto de saída dos escravos da África. No final do corredor próximo ao mar está a porta sem retorno. Era por ela que os africanos deixavam seu continente para nunca mais voltar. Praia, Cabo Verde. Em julho de 2009, o pastor Antônio Monteiro saiu de sua terra natal, Cabo Verde, com sua família e viajou para Togo para trabalhar como diretor departamental para a igreja. Sua tarefa era trabalhar com pastores de 11 igrejas daquela região. Foi isso que aconteceu. O jovem que veio ao meu escritório pedindo ajuda havia me acusado de homicídio. Sim, ele me acusou de homicídio e não de tráfico de órgãos. O que aconteceu foi o seguinte.
Ele me acusou de pedir sangue para que eu pudesse realizar sacrifícios ou cerimônias ocultas na igreja adventista. Foi um momento de muita raiva e descontentamento, mas depois de me reunir com os familiares, eu comecei a me sentir mais calmo depois de orar a Deus. Vi uma multidão de 2.000 pessoas onde caberiam apenas 500. Estávamos apertados, como sardinhas enlatadas. Na primeira noite dormi numa sala com outras 82 pessoas. Mas um homem bondoso guardou um espaço para mim e disse: "Você é como pai, você pode dormir aqui tranquilamente." Meu querido, eu desejo que Deus o abençoe imensamente neste lugar. Se você tem um trabalho a fazer, faça rapidamente e volte para casa, volte para sua família, porque sentimos muito a sua falta. Eu te amo muito. Amém. Que o Senhor abençoe muito você, viu, filho? Mas é claro que eu não conseguia dormir. Eu não sabia onde estava. Eu não sabia com quem eu estava. E eu ficava me perguntando: como é possível uma pessoa como eu estar numa situação como esta? Quanto tempo mais? Mas todos os dias eu esperava até as 9 da noite, aguardando alguém me dizer: "Monteiro, você está indo para casa." Da Mauritânia a noroeste, até a República do Congo ao sul e ao Chad do nordeste, a região do centro-oeste africano da Igreja Adventista do Sétimo Dia é composta de 22 países. O território também inclui as 10 ilhas de Cabo Verde ao longo da costa ocidental do continente. Dakar é a maior cidade do Senegal e está localizada na península de Cabo Verde, a parte mais ocidental da África. Ela é considerada a cidade mais importante e vibrante da África Ocidental. A população se divide em 94% de muçulmanos, 5% de cristãos e 1% de crenças indígenas. Em uma praia de frente ao Oceano Atlântico fica um dos maiores mercados de peixe do Senegal. Milhares de pessoas vêm aqui diariamente para comprar peixe. Pirogas e canoas coloridas cobrem a praia. As águas da costa ocidental africana representam uma das mais ricas zonas de pesca no mundo e peixe é uma das principais exportações do Senegal. O Lago Hetba, ou Lago Rosa, como seu próprio nome diz, tem coloração naturalmente rosa. Devido ao alto teor de sal, a água tem condições perfeitas para um certo tipo de microalga chamada de Dunaliella salina. Esta alga produz o pigmento vermelho que auxilia na absorção da luz. Durante o período seco, quando o sol é mais forte, a coloração fica ainda mais intensa. O lago tem uma alta concentração de sal, que chega a 40% em algumas áreas. Pode-se observar os trabalhadores coletando o sal da maneira tradicional de antigamente. Os trabalhadores cobrem o corpo com manteiga de karité para proteger a pele do sal. O sal, basicamente utilizado para a preservação do peixe, é colocado às margens para secar e alvejar durante alguns dias. Além do pastor Antônio Monteiro, outro pastor adventista, Bruno Amá, também foi acusado. Estes dois homens corajosos não tinham ideia da detenção prolongada e do longo caso judicial que os aguardava. Faz muito tempo desde que levei a família para visitar o meu marido na prisão.
Espero que eles fiquem bem. Ele disse que foi à igreja, ele organizou os estudos bíblicos hoje e ele disse que o Bruno fez o sermão e ambos estão bem. Fiquei muito feliz de ver que ele não se abateu, mesmo apesar de tudo. Foi muito bom mesmo. Sinto muito a falta dele. Enquanto estava preso, eu me considerava um missionário. Não me considerava um prisioneiro porque eu não havia cometido nenhum crime, nem contra o país e nem contra as pessoas de Togo. Eu não entendia nada. Assumi essa missão e preguei o evangelho para pessoas do alto escalão, tais como o ministro da Defesa de Togo, prisioneiros e também guardas da prisão. Ele convida os amigos. Todos os dias eu preparava comida e levava para ele. A prisão tem comida, mas é diferente do que comemos. A esposa do Bruno leva comida pela manhã e eu levo comida para eles no final da tarde. Todos os dias, enquanto preparo a comida dele, eu penso: meu Deus, por que isso está acontecendo, meu Deus? Mas depois eu digo: que seja a sua vontade. Houve um momento em que minha filha Andréia ficou muito doente e teve que ser hospitalizada. Em circunstâncias normais, com o marido em casa, teríamos dado conta. Com frequência, ficávamos sentadas na sala de nossa casa em Lomé. Ficávamos lembrando os velhos tempos. Algumas vezes até ríamos e ficávamos alegres por um tempo, mas depois nos dávamos conta de que embaixo da foto do meu marido estava uma cadeira vazia. A Libéria tem uma população de 4 milhões de pessoas. Ela foi formada por cidadãos norte-americanos como uma colônia para escravos afro-americanos alforriados e seus descendentes livres. Em 1822, os primeiros afro-americanos atravessaram o oceano retornando para a África. Nos 40 anos seguintes, 19 mil afro-americanos, outros africanos e um pequeno número das Índias Ocidentais chegariam à Libéria. O inglês é o idioma oficial na Libéria, mas 15 dialetos nativos também são falados no país. Aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um programa de rádio muito bem sucedido. O pastor Smith realmente tinha uma congregação só dele. E ele começou a ouvir a Rádio Advent, especialmente a hora beriana. E ele conheceu a verdade sobre o sábado. Por causa de seu compromisso com a voz do Senhor, ele decidiu se converter. Ele não só se converteu ou se convenceu da verdade, ele também acreditou ser necessário compartilhar a verdade com a sua congregação. E, quando assim fez, alguns membros da congregação se distanciaram, mas ele se manteve firme e muitos membros começaram a voltar para a verdade. Eu nunca havia experimentado a paz que sinto agora, porque eu sei que a minha adoração é verdadeira e sei que eu tenho um pacto de adoração a Deus. O sábado me fez aprender, observar ao sábado me fez aprender que eu tenho um pacto de adoração a Deus. Me sinto um verdadeiro filho de Deus. No ar, por favor, fale baixo. A Rádio Advent levou muitas pessoas para Cristo. Tivemos a oportunidade de conhecer algumas. Ele usou o pastor Gemini Gettel para ler só uma escritura. Não acredito que precisamos de mais do que uma palavra para sermos convertidos. E foi essa única que me levou para a fé adventista. Preciso pedir a Deus que me guie, porque Ele é meu guia em tudo. Se pedirmos, nos será dado. Ele diz: busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, busco nele a direção. Eu tenho esperança de que a estação de rádio vai reavivar toda a nação da Libéria. Esta é a esperança que eu tenho e, pela graça de Deus, estamos trabalhando em prol disso. Por muitos meses, a Igreja Adventista preferiu manter os recursos jurídicos e esforços diplomáticos longe da mídia e do público. Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e embaixadores locais usaram esforços diplomáticos em Togo, em toda a Europa e nas Nações Unidas em Nova York. Advogados locais tentaram inúmeros recursos legais.
mas o pastor Monteiro e o irmão Amar continuaram presos. A Igreja Adventista decidiu então levar a questão a público. A polícia em Togo não encontrou evidências do envolvimento de Monteiro e os líderes da igreja continuam sustentando sua inocência. Eles, recentemente, visitaram Monteiro na prisão e estão trabalhando com autoridades do governo para obter a sua libertação. Em 20 de novembro de 2012, um grupo foi formado para trabalhar no caso na matriz mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As primeiras notícias. Milhões de adventistas se reuniram em oração por um dia na semana passada em prol de 2 membros da igreja presos em Togo, na África Ocidental. No mês de março, completa 1 ano da prisão do pastor Antônio Monteiro em Togo, sob alegações não fundamentadas. Ativistas de direitos humanos adventistas estão estimulando os membros da igreja a enviar cartões para 3 adventistas presos sob falsas alegações. O evento para sensibilizar a opinião pública, Pray for Togo, tomou as redes sociais na semana passada, gerando milhares de compartilhamentos e retweets. Seguidores do Facebook interagiram com a campanha Pray for Togo mais de 50 mil vezes, enquanto a hashtag do evento atingiu mais de 7 milhões de usuários no Twitter. Uma petição com mais de 16 mil assinaturas está a caminho do Togo. Enviem algum encorajamento na forma de cartões de Natal e deixem que eles saibam. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Perto de completar 2 anos de prisão, uma boa notícia é recebida. O julgamento no tribunal finalmente teve sua data marcada para sexta-feira, 10 de janeiro de 2014. Enquanto eu estava na prisão escura, frequentemente me lembrava da minha casa em Cabo Verde. Sentia falta do cheiro do oceano, enquanto as ondas quebravam numa praia rochosa. Por quase 2 anos, eu não vi um pôr do sol. E é quando a noite cai que eu mais anseio pela minha família. Eu também sinto falta dos meus irmãos de fé, de repartir o pão da vida com eles, de passar tempo em oração e de cantar juntos. Sinto falta da minha cidade natal, na Ilha do Fogo. Sinto falta da casa em que nasci e todas as lembranças. Lembro com frequência da igreja onde fui batizado. Tenho muita saudade da minha mãe, de 95 anos de idade. Sinto falta das montanhas altas e majestosas. Quando as favas secas pendem da acácia, eu sei que a época das chuvas se aproxima. Quanto tempo mais, meu Deus, quanto tempo! Gana é famosa por ser o primeiro país africano a conseguir a independência da colonização europeia. Portanto, é um símbolo da conquista e uma inspiração para movimentos africanos de independência. Esta é a residência de fim de semana do governador dinamarquês. Em torno do início e meados do século XIX, aqui existia uma plantação para fins agrícolas com escravos. Esta é uma residência bem confortável. Venha, vamos olhar. Desde o século XVI, governos europeus estavam envolvidos com os reinos africanos locais, na atividade comercial e o terrível tráfico de escravos. Em especial, vimos aqui as instalações e plantações do governo holandês, ao longo da Costa do Ouro, hoje conhecida como Gana. Aqui também conhecemos um líder muito interessante que nos contou sobre seus antepassados e como ele valoriza os escritos da cofundadora da igreja, Ellen G. White. Então, quando a lei entrou em vigor em 1803, eles já praticavam agricultura com a ajuda dos nossos antepassados escravos. Foram nossos antepassados escravizados que os ajudaram a construir esta casa. Eles terminaram o trabalho aqui em 1850 e foram embora. Quando se foram, deixaram os escravos, nossos antepassados, aqui. Resumindo, é por isso que nós estamos aqui agora. Então, nós somos os verdadeiros donos daqui, donos desta área. Foi um amigo meu que me deu alguns panfletos de
Ellen G. White, quando eu li, eu gostei muito do que eu li. Então eu pedi ao meu amigo para me dar uma fotografia dela, a fim de sempre olhar e me lembrar dela. Ellen G. White é uma pessoa comum. Ela escreve o que exatamente que foi revelado a ela. Por isso eu gosto muito dela. Eu gostei de muitas coisas em seus escritos, porque ela não escondia nada. Quando é verde, ela dizia que era verde. Quando é branco, ela dizia que era branco. Para mim, Deus é todo-poderoso. Ele criou a todos. Ele tem a vida de todo ser humano na Terra. Ele faz o que ele quiser na vida de todo o mundo. A Universidade Valley View está localizada em Oibe, na região de Accra. Estamos mais focados em desenvolver a integridade de nossos alunos e a excelência, além do serviço a Deus e o serviço à comunidade. Então, essas são as 3 principais qualidades que formam a base de valores da Universidade Valley View. E estamos desenvolvendo nossos alunos nesta direção. E na maior parte do tempo, não temos nenhuma outra porque esta é a nossa missão. Esta é uma instituição religiosa e reiteramos a integração da fé ao ensino e ao desenvolvimento dos alunos. A maioria deles realmente aprecia e se torna adventista do 7º dia. A educação adventista me ajudou espiritualmente, moralmente, socialmente e intelectualmente. Estou completa com uma vida equilibrada. Eu cheguei aqui pela metade e eu estou saindo completa. Eu sou grata à educação adventista. A cidade de Praia, que tem o mesmo significado tanto em português como em crioulo cabo-verdiano, é a capital e a maior cidade de Cabo Verde, um país insular no Oceano Atlântico, a oeste do Senegal. Localizadas nas grandes rotas comerciais entre a África, Europa e o Novo Mundo, as ilhas se tornaram um próspero centro para o comércio escravagista. Na história recente, muitas pessoas nesta ilha estavam orando pela libertação do pastor Antônio Monteiro e do irmão Amar. Primeiras notícias. O pastor adventista Antônio Monteiro foi libertado da prisão esta semana, pondo fim a quase 2 anos de detenção em Togo, na África Ocidental. Foi um momento... Não consigo nem encontrar palavras para descrever aquele momento. Eu imaginei que teria cerca de 30 pessoas. Mas quando vi a multidão, eu pensei, eles não estão aqui para me ver. Provavelmente, eles estão aqui esperando algum político. Depois eu percebi que essas pessoas realmente estavam aqui para me receber. Não havia só membros da igreja, tinha também pessoas que acompanharam toda a história nos últimos meses. Ele descansa e ele vai encontrar no Senhor. Obrigado e louvado seja o nome do Senhor, Pai. Foi muito emocionante ver a multidão de pessoas ao redor de nossa família, nos apoiando e também com todo aquele carinho. Aquele foi um final muito bonito, porque foi o clímax dos nossos esforços de orações de intercessão. Quando cantamos seu hino favorito, Sob Suas Asas, podíamos ver as mãos de Deus trabalhando. Foi um momento de muita emoção para a Igreja Adventista em Cabo Verde e no mundo todo. Realmente foi muito incrível mesmo, sabe? Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque passamos por um período terrível. Mas eu devo dizer que, naquele dia, eu pude ver o semblante de Deus em Monteiro, um Deus capaz de tornar possível o impossível. O pastor Antônio Monteiro finalmente respirou em liberdade. Que encontro maravilhoso! E que encontro maravilhoso teremos também quando Jesus voltar. Não muito longe de Praia, onde o pastor chegou depois de ser libertado, está a cidade com o nome de Cidade Velha. Nesta praça do século XVI, podemos ver o pelourinho feito de mármore. Uma lembrança assustadora da crueldade do comércio de escravos.
A escravidão transcontinental fez de Cidade Velha a segunda cidade mais rica do Reino Português. Hoje, nesta antiga praça, podemos ouvir os ambulantes oferecendo suas mercadorias para os turistas. Compare estes sons aos daqueles comerciantes negociando escravos há pouco tempo. Monumento ao Renascimento Africano. O monumento em renascimento africano é colossal e controverso em comemoração ao fim da escravidão e à redenção da África perante os opressivos regimes europeus do passado que já governaram o continente. Uma estátua de bronze com 49 metros de altura está localizada no topo de uma das colinas gêmeas nos arredores de Dakar, no Senegal. Esta estátua, mais alta que a Estátua da Liberdade em Nova York, foi projetada pelo arquiteto senegalês Pierre Goudiaby, depois que o presidente Abdoulaye Wade lançou a ideia. Construída por uma empresa norte-coreana, ela representa uma família surgindo da montanha. A figura de uma jovem mulher e de um homem segurando em seu braço esquerdo uma criança, apontando decididamente para o oeste. Os visitantes podem entrar na estátua e tomar um elevador até o nível da cabeça do homem, de onde se tem uma vista deslumbrante de Dakar. Certa vez, o presidente Wade disse: "Isto revela a vida e nosso destino comum. A África chegou ao século XXI de cabeça erguida, mais pronta do que nunca para assumir o seu próprio destino." Atualmente, este é o sentimento por toda a África. Onde existia escravidão, existe liberdade. Onde existia servidão, hoje existe independência. Onde a opressão era a ordem do dia, hoje existe liberação e livramento. Deus fez homens e mulheres para serem livres, tanto da servidão física quanto espiritual. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, lemos: "Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão." A escravidão, infelizmente, ainda existe hoje em nosso mundo de diversas maneiras. Pelo menos a escravidão espiritual. Muitos lutam sob o jugo do demônio. Mas nós temos as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu para nos libertar. Ansiamos pela promessa do céu, de que um dia muito em breve, todos aqueles que buscam a Jesus, não importando as circunstâncias, vão experimentar a verdadeira liberdade por toda a eternidade. Até a data desta produção, Bruno Amar ainda estava na prisão. Por favor, continue orando por sua liberação. No próximo episódio de Reavivados para a Missão. Uma rica história de monarquias e realezas tem influenciado fortemente a região sul-africana Oceano Índico, tornando-a um lugar de beleza e intriga. Mas nenhuma realeza terrestre pode ser comparada com a nossa condição de filhos e filhas do Rei Celestial. Nós somos príncipes e princesas.